Titanic. O lado oculto da história. Sejam todos bem-vindos a bordo do navio Titanic. A data é 15 de abril de 1912. O Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época, gerando lendas que era supostamente inafundável. A embarcação partiu em sua viagem inaugural de Southampton para Nova York em 10 de abril de 1912, no caminho passando em Cherbourg, Octeville na França e por Kingstown na Irlanda. Segundo relatos, colidiu-se com um iceberg às 23h40 em 14 de abril. E afundou na madrugada do dia seguinte com mais de 1.500 pessoas a bordo. Sendo um dos maiores desastres marítimos, em tempos de paz de toda a história. Um dos mais dramáticos e famoso acidente naval da história aconteceu em 15 de abril de 1912, no Atlântico Norte. E gerou filmes, histórias e muitos mistérios sobre os acontecimentos e histórias mal contadas. Iremos, aqui, falar de alguns mistérios envolvendo não só o desastre, mas também a construção do navio. Supostamente Titanic não estaria pronto. O famoso transatlântico não estaria pronto para ser lançado em alto mar, devido a problemas em seu projeto, que era revolucionário para a época. Mesmo assim, seus responsáveis o lançaram, condenando a todos que lá estavam. Segundo alguns pesquisadores da época, não havia nenhum iceberg de tamanho considerável na época, e, mesmo se houvesse, o capitão e sua equipe teriam visto e teriam tempo de sobra para desviá-lo. Porque J.P. Morgan, Robert Bacon, Henry Clay e vários importantes homens das finanças cancelaram sua passagem no Titanic no último momento, porque um jesuíta foi encarregado de subir ao Titanic na Inglaterra, tirar fotos e planos antes do afundamento e descer na Irlanda com essa documentação. Porque nunca existiu uma foto real do buraco realizado pelo iceberg no Titanic. Porque escondem isso de nós há tanto tempo. Porque um grupo de gangsters no poder planejaram em 1912 o assassinato de 600 pessoas das mais influentes no planeta para assim instaurar a organização mafiosa chamada Federal Reserve Americana e começar a financiar e provocar a Primeira Guerra Mundial. O afundamento do Titanic foi uma operação de falsa bandeira, como tantas outras que foram executadas através da história. Pode parecer teoria da conspiração, mas ao analisar a cronologia dos fatos e os indivíduos envolvidos, não é de se duvidar que tenham planejado o afundamento do Titanic. Até porque eles já assassinaram várias pessoas que opuseram aos seus interesses de domínio global através dos bancos. Presidente Kennedy foi um dos assassinados por eles. É a máfia acionista composta pelas famílias Rothschild, Morgan, Warburg e Rockefeller. Está tudo muito bem explicado neste artigo. Cronologia, 1912. Morte de muitas pessoas ricas e influentes do planeta. 1913. Instauração do FED, Reserva Federal Americana. 1914. Financiamento e começo da Primeira Guerra Mundial. A Igreja Católica é uma das maiores, mais ricas e poderosas instituições do mundo, capaz de influenciar a vida de bilhões de pessoas, seja usando a fé ou seu poder político e econômico. Para chegar tão alto, ela teve que fazer muitas coisas e derrotar muitos inimigos, tanto que existem muitas teorias sobre alguns dos seus maiores movimentos. Entenda a Federal Reserve Bank. Em 1534, em Paris, surgiu uma ordem religiosa que depois iria se tornar uma das mais poderosas e influentes do mundo. A Ordem dos Jesuítas. Todos que entravam nesse grupo faziam um juramento, no qual prometiam realizar todos os desejos do Papa para a maior glória de Deus.
Inicialmente, a ordem era composta de homens que abdicavam de todos seus bens, fazendo grandes penitências. Seus membros faziam peregrinações nos mais diversos lugares para a pregação da palavra contida na Bíblia. Já em 1540, eles ganharam a bula papal, sendo reconhecidos oficialmente pela Igreja devido a seu juramento de obediência quase cega. Eles se tornaram um poderoso braço ao serviço do Papa e cresceram extraordinariamente, transformando-se em uma ordem poderosa e rica, sendo donos de escolas, universidades e todo tipo de negócios ao redor do mundo. Por serem parte da Igreja, mas não estarem completamente dentro dela e também por seu juramento de obediência total, essa ordem foi utilizada para os mais diversos fins e um deles pode ter sido um dos maiores golpes da história. Em 1910, os jesuítas estavam tramando com os Rockefellers, uma das famílias mais poderosas do mundo, a criação do Federal Reserve Bank, um banco privado que, praticamente, controlaria a economia americana, dando suporte a outros bancos e ajudando o governo. Dessa maneira, eles poderiam controlar uma das maiores fatias da economia mundial. Só que John Astor, Benjamin Guggenheim e Isadora Straus, alguns dos homens mais ricos e poderosos do mundo naquela época, eram contra esse plano, o que impossibilitaria a criação dessa instituição. Então, para atingir seu objetivo, a Igreja Católica tramou um grandioso plano junto com os jesuítas. E ele envolvia o maior navio do mundo. Para conseguir criar a Federal Reserve Bank, o Vaticano precisava se livrar dos ricos e poderosos, que eram contra seu plano. Por isso a Igreja Católica iniciou uma enorme manobra, que inicialmente envolveu J.P. Morgan, dono da White Star Line, que produziu o Titanic. Como esse empresário, que também era banqueiro, tinha interesse na criação da Reserva Federal, não havia motivos para que não participasse do complô. Outro importante homem a fazer parte da armação foi Edward Smith, o capitão do Titanic. Ele, que tinha um histórico grande de acidentes, foi colocado no comando do maior navio do mundo. Edward era um jesuíta, e supostamente era um jesuíta tempórico odiator, um tipo de servo que não prega e não abdica de seus bens, mas que jura sua vida à ordem. Com o homem necessário para fazer o navio e o homem necessário para fundá-lo, o plano estava pronto para ser executado. Um espetáculo foi criado em torno do Titanic, algo que atraiu as pessoas mais ricas do mundo. John Astor, Benjamin Guggenheim e Isadora Straus, os homens que não queriam a criação da reserva, foram especialmente convidados para a viagem inaugural do navio que nem Deus podia afundar. Talvez não tenha sido Deus quem afundou o navio, mas quem sabe foi o Papa quem deu a ordem. E assim, no dia 15 de abril de 1912, o Titanic sucumbiu, matando milagrosamente 3 dos homens mais ricos do mundo e abrindo o caminho para a criação da reserva tão desejada pelo Vaticano. Em dezembro de 1913, apenas um ano e pouco depois do trágico acidente com o Titanic, o Federal Reserve Bank foi aberto. O Vaticano e os jesuítas atingiram seu objetivo, tudo porque um navio no meio do oceano afundou com seus grandes inimigos, em uma grande coincidência, ou conspiração. A Cunard, grande rival do White Star, que construiu o navio lusitano, enviado propositalmente a mares de guerra delacrado e supostamente afundado pelos alemães, fato que contribuiu de forma decisiva para a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Outra atrapalhada teria causado a morte de tantos passageiros. É inadmissível que um navio de tanto garbo, elegância e segurança mais pessoas se salvariam se o Titanic tivesse botes e coletes salva-vidas para todos os tripulantes. Historiadores relataram ao longo dos anos que o Titanic não tinha coletes e botes suficientes, parecendo premeditado um grande acidente, onde ninguém se salvaria. A notícia que surgiu nesse grande site de notícias inglês. É no mínimo curioso que tal fato esteja aparecendo na grande mídia de lá. Maçons alteraram a investigação do Titanic para proteger a elite, afirma arquivo secreto que apresenta a lista de 2 milhões de membros, inclusive Winston Churchill, e revela que grupo secreto de elites governou a sociedade inglesa por 200 anos.
Os maçons dominaram a investigação do afundamento do Titanic, e podem ter permitido que personalidades ligadas às elites escapassem de culpa, conforme a afirmação no site inglês. A investigação da tragédia de 1912, que custou 1.500 vidas, livrou a maioria dos envolvidos, inclusive os donos da empresa Linha Estrela Branca, do navio e seu capitão. Agora a publicação de um arquivo maçônico secreto contendo 2 milhões de nomes de membros de 1733 a 1923. Revela a dimensão do envolvimento maçônico nos graus mais elevados da sociedade britânica. O arquivo contém os nomes de 3 reis, estadistas, juízes, oficiais militares de alta patente e bispos jesuítas. Especialistas creem que esse arquivo poderá levar um reexame de quase 200 anos da história britânica, revelando a dimensão da influência maçônica em todos os níveis da sociedade britânica quando a Inglaterra era um dos países mais poderosos do mundo. Quando pensamos que a história contada é a verdadeira, documentos e segredos são revelados ao redor do mundo sobre o maior navio transatlântico que já cruzou os grandes mares. Mais uma vez, estamos estarrecidos com esses fatos. As histórias que nos contam não são as verdadeiras histórias. Nick Compton, que é um especialista em assuntos do Titanic, disse: a investigação do Titanic na Inglaterra foi taxada de farsa, porque inocentou a maioria dos envolvidos. Só 3 passageiros foram entrevistados, e todos eram da primeira classe. O site inglês está na descrição do vídeo. A tradução está logo abaixo. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. E surpreendam-se com a verdade. Porque a verdade que contam por aí, nem sempre é a verdadeira história. Desconfiem de tudo, porque eles estão há muitos anos no poder mundial. E querem que acreditemos em suas verdades, e não na verdade que realmente é. Titanic. O lado oculto da história.